Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 41. Jesus e a cegueira da humanidade. A cura do cego de nascença é o sexto sinal do Evangelho de João. A função dos sinais é dar a conhecer quem é Jesus, provocando as pessoas a tomar partido a favor de Jesus e da vida, ou contra ele, a favor da morte. O contexto do sexto sinal é o da festa das tendas e a festa da dedicação do templo. Na festa das tendas, o povo recordava o tempo que Israel passou no deserto. Para um acontecimento festivo que suscitava esperança de vida nos sofredores. Nesse dia, o sacerdote ia tirar a água da fonte Gion para com ela purificar o altar. À noite acendiam-se tochas sobre os muros do templo a fim de iluminar a cidade. Esses detalhes que podemos perceber aqui são importantes porque a cura do cego de nascença mostra que Jesus é a água que nos lava das cegueiras, da alienação e da luz que faz brilhar os olhos da fé. O Evangelho de João foi escrito quando os cristãos estavam envolvidos em graves dificuldades, causadas sobretudo pela hostilidade das lideranças político-religiosas judaicas. A partir das decisões de Jamnia, nos anos de 80 e do Império Romano. O relato do cego curado mostra, portanto, a maturidade da fé em meio aos conflitos e o discernimento a que chega a fé política. No primeiro ponto, quebrando os preconceitos, o cego, símbolo do povo oprimido, é vítima de preconceitos religiosos com graves consequências sociais. Para os discípulos e para a sociedade como um todo, o cego de nascença é um castigado por Deus. Alguém pecou e está pagando por isso. A sociedade estabelecida gerou esse preconceito e a única coisa que o povo cego pode fazer é pedir esmola, perpetuando sua dependência e reagindo violentamente quando percebe que alguém desmontou o sistema. De fato, naquele tempo, as elites intelectuais criaram uma teoria segundo a qual o feto podia, no seio da mãe, transgredir a lei de Deus. Jesus afirma que libertar os que viveram desde seu nascimento na alienação, dependência e opressão é manifestar as obras do Deus que o enviou. Mas não é só ele o responsável por isso, pois muitas pessoas estão comprometidas com a mesma causa. Jesus diz que nós temos que realizar, além de referir-se a si próprio, de quem está falando, ou seja, de quem ele está falando. E se ele é a luz do mundo, enquanto está no mundo? Contexto da festa das tendas. Quem será a luz quando ele não estiver mais no mundo? No segundo ponto deste evangelho, libertando das trevas. Isaías havia anunciado que o servo de Javé iria abrir os olhos dos cegos. Jesus é esse servo que capacita as pessoas a enxergar as coisas, visão superficial, e, sobretudo, as situações que provocam alienação e marginalidade, a visão crítica. O gesto de Jesus é audacioso, pois transgride a instituição mais apreciada, a do repouso sabático. Pois bem, a ordem de se lavar na piscina de Siloé, palavra que significa enviado, apresenta o caráter de novidade de toda a narração. Nossas cegueiras começam a desaparecer quando nos lavamos naquele que o Pai enviou. Aí nasce o homem novo,
associa o barro com a criação em Gênesis 2. Jesus é a água que lava e purifica, e todos são convidados a se aproximar dessa fonte para enxergar. 1.3. O discípulo em meio aos conflitos. Até este momento, Jesus ocupou as atenções da cena. Agora, porém, as atenções se voltam para o cego ungido, lavado e curado, que se tornou discípulo. A pessoa e as ações de Jesus continuam presentes de outro modo, isto é, mediante o testemunho do discípulo, que é manifestar a obra de Deus e que começa a ver a sociedade de modo crítico, enfrentando os conflitos e dando testemunho de Jesus. O cego curado reconhece que Jesus é aquele que recupera o ser humano no integral. A essa primeira profissão de fé, os fariseus respondem que Jesus não é humano por não respeitar as instituições. Rejeitando o cego curado, rejeitam o próprio Jesus e a possibilidade de libertação. O discípulo avança na fé em meio aos conflitos. Em primeiro lugar, vem a desconfiança dos vizinhos, que antes viam o cego pedindo esmola. O cego curado testemunha que é ele mesmo e anuncia quem o libertou. Um outro ponto que podemos ainda falar sobre esse evangelho: a instituição é cega e caminha para a morte. O cego curado se encontra com Jesus, fora da instituição que o mantinha na cegueira e mendicância, e dá o último e defensivo passo na fé. Eu creio, Senhor, e se ajoelha diante de Jesus. O verso 38. Jesus veio a este mundo para o julgamento, para que vejam os que não veem e os que veem se tornem cegos. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como dizem que enxergam, o seu pecado permanece. Este é o ponto alto de toda a narrativa. Jesus desmascara e desqualifica os que mantêm o povo na cegueira da alienação, impedindo de ter acesso à vida.